3000 a.C., a tribo dos cananeus, de origem semita, chega ao Rio Jordão. 1500 a.C., a região é invadida pelos filisteus, tribos árias que vieram da ilha de Creta, e passa a se chamar Filistina. 1400 a.C., a tribo semita dos hebreus conquista os cananeus e os filisteus e estabelece um reino. O Antigo Testamento da Bíblia, o livro sagrado dos hebreus, conta essa história. Por volta de 1800 a.C., os hebreus eram pastores nômades e adoravam muitos deuses e ídolos. Deus escolheu Abraão para ser o pai de um povo, através do qual viria a salvação do mundo. Abraão queimou os ídolos e partiu em direção a Canaã. Deus apareceu novamente para propor a mesma coisa ao filho e ao neto de Abraão, Jacó. 1280 a.C., os egípcios ordenam a morte de todos os filhos dos hebreus para evitar que eles se tornem mais numerosos. Para fugir do massacre, os pais de uma criança o colocam num cesto de vime e lançam ao rio Nilo. Uma filha do faraó encontra o bebê e o adota. O nome da criança é Moisés. Moisés escapou do massacre num cesto de vime. Até hoje, os cestos de bebês são conhecidos pelo nome de Moisés. Criado pela filha do faraó, Moisés cresceu e se encarregou de salvar o seu povo. Moisés guiou os hebreus numa fuga que a Bíblia chama de Êxodo. Quando os hebreus atravessaram o deserto do Sinai, fez-se um novo pacto. Deus protegeria o povo hebreu se este o obedecesse. Foi nessa ocasião que Moisés recebeu os 10 mandamentos. Os hebreus não acreditaram na palavra de Deus e, por terem desconfiado, ficaram vagando no deserto durante 40 anos. Finalmente, Moisés os levou à terra prometida e, ao chegar, morreu. 1044 a.C., os hebreus lutam contra os filisteus e cananeus e unificam suas 12 tribos. É sagrado o primeiro rei de Israel, Saul. Em 995 a.C., Davi, sucessor de Saul, assume o trono de Israel. Davi se tornou rei depois de matar o gigante filisteu Golias com uma funda como esta. É uma espécie de atiradeira. Ele unificou o país e fixou a capital do reino de Israel na cidade de Jerusalém. Ele passou o trono para seu filho Salomão. O reinado de Salomão foi de paz e prosperidade. Veja agora como era a sociedade dos hebreus. Mulher! Me dê um pouco dessa água. É uma honra para mim servir um membro do Conselho dos Anciãos. Eu venho do tempo em que éramos nômades. Primeiro fui obedecido como patriarca, chefe da família. Agora governo no conselho. O senhor lembra do rei Davi? Sim. Era um governo apoiado nos guerreiros. Salomão, nosso rei atual, governa sozinho. Tem poder absoluto. Salomão mandou construir este belo templo. Será que ele vai encher o templo de estátuas, como os fenícios? Não diga uma coisa dessa, mulher. Nós não acreditamos em ídolos. Nosso Deus é um só. Não pode ser representado por estátuas. O Deus dos hebreus dava tudo o que eles precisavam e deixava que soubessem o que queria deles através das revelações. Tudo isso está na Bíblia, que em grego quer dizer os livros. Ô Vicente, eu conheço a Bíblia. Só que a Bíblia que eu conheço é diferente, fala sobre Jesus Cristo. Não, mas você está falando do Novo Testamento. Só que nessa teleaula a gente está vendo a história dos hebreus antes de Cristo. E essa é a história do Antigo Testamento. Depois de Salomão veio a decadência e o reino se dividiu em 2, Israel e Judeia. Os israelitas se misturaram com os cananeus e voltaram a adorar ídolos. 721 a.C., os israelitas, dominados pelos assírios, se revoltam, são derrotados e levados prisioneiros para a cidade de Nínive. Reino da Judéia, 587 a.C.
Nabucodonosor, rei da Caldeia, destrói a cidade e o templo de Jerusalém e leva os judeus para serem escravos na Babilônia. Mas o novo reino dos judeus ainda estava distante. Eles foram escravos na Babilônia até que os persas derrotaram os caldeus. Aí, voltaram para a Palestina, onde foram conquistados por Alexandre Magno, rei da Macedônia. Quando o Império de Alexandre caiu, a Palestina passou a ser parte do Império Romano. Mas nem todos os hebreus ficaram na Terra Prometida. Muitos deles se fixaram nas costas do Mar Mediterrâneo, especialmente na Europa. E essa dispersão dos hebreus pelo Mediterrâneo ficou conhecida como diáspora. Depois da diáspora, os judeus se espalharam pelo mundo. Quando foi que eles voltaram à Palestina? Bom, os judeus eles nunca abandonaram por completo a Palestina. Mas quando eles voltaram em massa mesmo, foi no ano de 1947, no ano da criação do Estado de Israel, como parte de um processo nacionalista. E atenção, se liga aí que é a hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu como os fenícios eram diferentes dos povos que habitavam o Egito e a Mesopotâmia. As diferenças estavam na forma de governo, na escrita, na organização social. Os fenícios foram descobridores e comerciantes. As cidades confederadas dos fenícios se ajudavam mutuamente, mas eram independentes umas das outras. A religião dos hebreus era diferente das religiões dos demais povos do Oriente Médio Antigo. Eles eram monoteístas. Seu Deus se comunicava através de mensagens e revelações. A sociedade dos hebreus era patriarcal. O governo era exercido por um conselho de anciãos. A história do povo hebreu está contada no Velho Testamento da Bíblia. A herança dos fenícios e dos hebreus permanece com a gente até no nosso dia a dia. No seu livro de estudos, você vai encontrar material para pensar e discutir sobre isso. E até a próxima teleaula.